seja com todos, amém? Feliz mais uma vez estar aqui para pregar, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós, no dia de ontem, nós estivemos tratando sobre um servo de Deus que decidiu não obedecê-lo, que decidiu não servi-lo. A gente falou ontem que nós estávamos falando sobre dois personagens, um em um dia que decidiu não obedecer, e hoje seria tratado sobre um personagem que desde da sua infância, na verdade desde o seu ventre, já foi entregue para pertencer e servir a Deus. E está em 1 Samuel capítulo 3 e versículo 10. Então ontem nós falamos sobre Jonas, o jovem que decidiu não servi-lo, não obedecê-lo. E hoje falaremos sobre Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Como já foi lido, a gente repete essa leitura. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque teu servo ouve. A gente vai se atentar nessas duas palavras: servo, ouve. Então vamos se atentar a esses dois pontos. Samuel é fruto de uma promessa de Deus, de uma mulher chamada Ana, que orava para ter um filho. Naquela cultura e naquele tempo era uma grande alegria e se exaltava muito a Deus quando se tinha um filho varão. E para uma mulher que não tivesse um filho varão era sinal de muita vergonha. E Deus havia fechado a madre de Ana, a fim de que ela não pudesse gerar filhos. Lá no capítulo 1, no versículo 6, a gente vai ver a mulher de Eucana, chamada Penina. Capítulo 1, versículo 6 diz: Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor tinha deixado estéril. Então, pelo fato de ela não poder ter filhos, Ana não poder ter filhos, ela era ridicularizada, ela era humilhada. Mas uma mulher que sempre estava em oração, e por mais que a sua angústia era grande, porque ela queria ter um filho, um dia ela se alinhou com a vontade de Deus, numa oração que ela disse, e está ali no versículo 11, e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à minha humilhação, à humilhação da tua serva, te lembre de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas conceder um filho homem, eu prometo que dedicarei a ti, ao Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Então a vontade de Ana se alinha com a vontade de Deus. Deus precisava, para aquele tempo, para aquela época, de um homem a qual serviria a ele e que obedeceria a sua voz para o cumprimento de um propósito daquela época. A gente não vai entrar em tanta historicidade dessa parte. O que eu quero que você entenda é que desde o ventre a sua mãe já orava a fim de dedicar o seu filho ao templo do Senhor, à obra do Senhor, à vontade do Senhor. Ela disse: se o Senhor me der um filho varão, eu entrego ele por todos os dias da sua vida. Ele estará em tuas mãos, ele estará em tua casa, e o Senhor faça dele o que quiser. E aí quando Samuel nasce, que daí a Ana tem esse filho, que Samuel nasce, a palavra de Deus diz alguns pontos muito interessantes. Se a gente pegar o capítulo 2 e versículo 11, a gente vai ver: então Eucana retornou para casa em Ramá. O menino, porém, ficou no templo,
e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Então Ana cumpre esse voto e entregar o seu filho para a casa do Senhor, para que o filho venha servir na casa do Senhor. Então o primeiro ponto que nós devemos aprender aqui é que independente da nossa idade, independente da nossa estação, independente se somos crianças, se somos adolescentes, se somos jovens, se somos adultos, independente da nossa idade, se nós temos o entendimento da nossa realidade, nós devemos servir a Deus em todo o tempo. Samuel foi entregue para servir a Deus todos os dias da sua vida. E aí quando eles entregam o menino à casa, eles colocam o menino lá e ele começa a ser mentoreado pelo sacerdote Eli. Então, primeira coisa para a gente entender, principalmente adolescentes, jovens que aqui estão, primeira coisa que nós precisamos na nossa caminhada, no nosso chamado, na nossa vida com Deus, a primeira coisa que nós devemos aprender é que nós precisamos e carecemos de mentores. Não há uma caminhada na chamada individual. Não existe chamada individual. Veja, todas as pessoas que tentaram viver por si só e não ouviram os seus conselhos, não ouviram os conselheiros, eles, numa altura de sua vida, se quebraram. É só você abrir as suas redes sociais, você vai ver várias pessoas que não ouvem mentores, que não ouvem conselhos e se quebram na caminhada. Porque uma pessoa que não ouve a repreensão, não ouve a correção, não ouve os ensinamentos, é uma pessoa fadada à destruição por conta do seu orgulho e acreditar que sabe demais e acreditar que entende tudo. Irmão, o mais inteligente dessa casa também precisa de pessoas mais sábias do que ela. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Samuel começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Teu pai e tua mãe são mentores, seus líderes são mentores, seus pastores são mentores. Se a gente pegar lá em Provérbios capítulo 19, versículo 20, vamos lá, vamos abrir Provérbios 19, 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios capítulo 19 e versículo 20. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação, assim alcançarás a sabedoria. Palavra de Deus nos ensinando: ouve o conselho e receba a correção, para que no fim sejas sábio. Nós precisamos de instrutores. Para eu estar aqui em cima pregando a palavra de Deus, eu tenho que a todo momento recorrer a mentores. Eu tenho meu pai, eu tenho meus pastores, pastor Fábio Costa e a pastora Kelly. Eu tenho os meus líderes. Eu tenho pessoas mais velhas na caminhada, mais velhas na fé. Eu digo velha no sentido não pejorativo, mas velha por ser mais velho do que eu na caminhada, para me dar instrução, para me corrigir quando eu estiver errado. Teve uma fase da minha vida que eu comecei a ir por um caminho meio errado da pregação. Eu falo isso com toda humildade, eu me exponho aqui. Comecei por uma linha muito torta, apresentando um evangelho muito, uma graça barata, como diz Dietrich Bonhoeffer.
uma graça barata em que todo mundo poderia vir, poderia ficar da maneira que está. Você não precisa de pastor, você não precisa de liderança. Sai às ruas pregar o evangelho. Você não precisa congregar. Você é a igreja. Mas eu tive que ouvir de instrutores falando: não é bem assim, Jonas. Há uma importância em congregar. Você não é igreja sozinho. A igreja é o que você é com alguém. Sirva ao próximo, ouça o próximo, ensine o próximo e aprenda com o próximo. Esteja congregando, participe, vá para os ensinamentos. Eu tive que ter pessoas assim para me corrigir, para estar comigo. Ontem eu contei um caso quando eu fui morar em Jaraguá do Sul. Vocês sabem o que me aconteceu. Um rapaz que não ouviu a sabedoria, que não ouviu os mentores da minha vida. Outra coisa que tem na vida de Samuel, ali no capítulo 2, versículo 18, vai dizer: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor vestindo uma túnica de linho. Ou seja, ele estava ali servindo na casa de Deus. Adolescentes, jovens, irmão, minha irmã, Deus não te chamou para ser participante do culto. Deus lhe chama para ser servo e amigo da obra. Tem espaço para trabalhar na obra. A Bíblia não diz que os trabalhadores são muitos e os campos são pequenos. A Bíblia diz que os campos já estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. O convite é para todos, para que venha participar dessa obra. O convite é para todos, para servir na obra. Tem espaço para você. Tem espaço para o dom que Deus te deu. Tem espaço para o talento que Deus te deu. Tem espaço para as tuas potencialidades sendo usadas por Deus. Não desvalorize o que Deus tem com você. Comece trabalhando dentro da casa de Deus, porque só assim você aprenderá a servir mais a Deus. Eu conheço um pastor que foi o meu mentor quando fui morar junto com a minha esposa em Guaratuba. O meu pastor naquela época disse para mim: Jonathan, sabe o que eu mais ouço aqui? Eu acho que o pastor Marcelo pode dizer mais sobre isso. Sabe o que eu mais ouço aqui? Ah, pastor, eu acho que não é ainda a minha hora. Eu não me sinto pronto. Eu já fui muito ferido. Eu já passei por tantas coisas. Eu acho que ainda não é meu tempo de trabalhar na casa do Senhor. E o pastor disse bem assim: sabe quando essas pessoas vão saber que estão curadas? Quando elas estiverem trabalhando. Então não utilize de desculpas para fugir do que Deus tem com você. Se alguma coisa te feriu, continue trabalhando, porque na medida que você trabalha, Deus vai cuidando daquilo que está dentro do teu coração. Se dedique à obra de Deus. Quantas das vezes eu tive que ministrar, mesmo estando arrasado, e depois de ministrar, eu fui curado por aquilo que eu estava fazendo na casa de Deus. Quantas vezes eu orei pela bênção na vida da casa de alguém e a minha vida não estava tão bem assim. Quantas das vezes eu ministrei cura na vida de alguém e a minha vida estava enferma, na minha casa tinha enfermidades. Deus vai cuidando daqueles que cuidam de sua casa. Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com a obra dele e a vontade dele. Eu ouvi uma frase que nunca mais esqueci: enquanto você
cuida das coisas do reino de Deus, o dono do reino também cuide das suas coisas. Eu nunca mais esqueci isso. Versículo 26 do capítulo 2 vai dizer: entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo a cada dia mais em estatura, em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Bom, Samuel tinha aqui aproximadamente 12 anos de idade, e aqui está a importância de entendermos que à medida que o tempo vai passando, nós vamos crescendo. À medida que vamos trabalhando, à medida que vamos servindo na obra de Deus, nós vamos crescendo. E a Bíblia dá 3 pontos aqui: estatura, graça e estima. Nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos alcançando novos níveis da parte de Deus. Nós devemos aprender isso, ou sempre estaremos estagnados no mesmo lugar. Uma pessoa que não se dedica à obra de Deus é uma pessoa que não cresce. Dom, talento, parado, uma hora fica atrofiado. Dom e talento parado, uma hora fica atrofiado. Há um convite para o serviço. Aleluia! E não é para amanhã. Samuel já servia na sua idade. Comece levando uma água. Mas o que é isso, meu irmão? Você não sabe como é bom a gente estar pregando e a gente ter água para tomar, porque às vezes a garganta seca. Meu Deus, mas parece que não é tão relevante. O problema é que a gente quer ser relevante aparecendo em algum nível, que todos possam ver o que você está fazendo. Não, relevância e utilidade para Deus não é o quanto você aparece, mas é o quanto você se importa com a obra. Aos trabalhos que foram feitos, a gente sempre olha pelos líderes. Mas teve outras pessoas que contribuíram, que ajudaram para tudo isso acontecer. E talvez não foram citados nomes, ninguém sabe quem é. Precisa, de alguma forma, por agradecimento a gente faz. Mas para Deus não é o destaque que é interessante, é quem está disposto. Aleluia! Glória a Deus! É quem está disposto. A Bíblia não diz: olha, eu vi que você deu uma parte do seu dinheiro para o pobre, e todo mundo viu isso, me contaram. Deus não fala isso. Jesus fala que se tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Você não precisa chegar para ninguém e dizer: eu orei 24 horas ininterruptamente. Você não precisa disso. Deus não se impressiona com isso. A Bíblia diz: entra dentro do teu quarto, fecha a porta, e o Deus que está em secreto te vê. Quando jejuares, você não precisa ter uma cara sofrida para mostrar que você está jejuando. Não, passa um óleozão na cabeça. E na nossa época agora é gel. Passa um gelzão na cabeça, lava o rosto, porque Deus que está em secreto te vê. Então você não faz as coisas para que os outros te vejam. Você faz as coisas porque você tem disposição em servir naquilo que Deus quer que você faça. E na medida que você vai fazendo isso, você vai crescendo. 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 11. E nós aplicamos e encerramos a mensagem. 1 Coríntios capítulo 13, 11. Olha ali. Quando eu era menino, falava como quê? Sentia como? Pensava como? Mas logo que cheguei a ser homem, acabou
acabei com as coisas de menino. Então tem o tempo de ser menino, tem o tempo de ser criança, tem o tempo da inocência, tem o tempo da imaturidade. E a gente fala como menino, a gente sente como menino, a gente pensa como menino, mas logo a gente vai crescendo. A gente vai crescendo em estatura, em graça. A gente vai crescendo, desenvolvendo, com mentoria, com conselho. A gente vai crescendo. Só que aí a gente não pode mais pensar com coisa de menino. Adolescente, você já não é mais criança. Você está crescendo. Você já está entendendo o que você tem que fazer. Você está entendendo ao que você pode servir dentro de casa, o que você pode servir no seu colégio, o que você pode servir aqui na igreja. Você está entendendo, você está crescendo. Então esse é o primeiro ponto da lição da vida de Samuel. Você lembra que eu falei sobre as duas palavras? Servo, ouve. Então o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é que Samuel era servo. Desde o começo ele era servo. E era servo e obediente. Porque a palavra de Deus, por várias vezes, por 3 vezes, ele foi chamado. E na 4ª, ele entendeu que era o Senhor que estava chamando. Então, todas as vezes que ele ouviu a voz, a Bíblia diz que ele prontamente atende. Ele é um servo obediente. Então a gente precisa aprender a ser um servo obediente. O jovem moderno do século 21, ele tem aprendido a desconstruir os princípios e valores, a fim de que você não seja um servo obediente. Aí você vai ser qualquer coisa, mas você não será aquilo que Deus quer fazer com você. Meu irmão, tem gente tão desobediente que busca uma zona de conforto, que busca uma vida fácil, que busca atalhos. E nesse servo que não é obediente, ou esse não servo e não obediente, existem pessoas, e adolescentes, principalmente jovens adolescentes, que querem fazer qualquer coisa aquilo que o pai está indicando. Ele quer fazer o contrário. Filho, vá por esse caminho. Não, quero ser TikToker. Um servo obediente, ele é dedicado à obra de Deus. Só que uma pessoa que não quer servir nem obedecer a Deus, ele acaba sendo um jovem preguiçoso, sem perspectiva, um jovem não estudioso, não lê a palavra, não lê os livros didáticos, e ainda ora a Deus pedindo para que o Senhor melhore a nota na escola. Senhor, o Senhor sabe que eu sou teu servo, Pai. Eu estou com 3 lá em geografia, Pai, aumenta para 10. Existe isso, você tem que ser dedicado. Está falando. Você tem que ser dedicado, você tem que servir, tem que ser obediente. Tem gente tão preguiçoso que acorda meio-dia e pedindo a bênção de Deus. Senhor, que o Senhor traga até a mim o café da manhã. Dedica-se no teu trabalho, dedica-se nos seus estudos. Seja um servo obediente. Tenha perspectiva de vida. Utilize tudo aquilo que Deus coloca na tua mão para a glória dele. O jovem sem perspectiva. Não, eu fico atribulado quando alguém fala para mim que quer ser youtuber ou tiktoker. Eu falo, meu Deus, mas eu nunca vi isso na Bíblia. Aí eu quero utilizar no YouTube para pregar. Ok, irmão, ok, mas isso não é perspectiva de vida. Isso é pessoas que querem viver uma vida de conforto a vida toda.
tem alguns jovens que a gente vê na internet fazendo cada coisa, cada besteirol, que a gente perde até a... Fala, meu Deus, sem perspectiva nenhuma. Tudo para ganhar dinheiro, tudo para ganhar like. É um milho, pelo amor de Deus. Essas lives NPC agora, isso é um demônio que surgiu. O servo obediente, ele tem perspectiva, ele não é preguiçoso. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, versículo 14: jovens, eu vos escolhi porque sois o quê? O quê? Forte. E a palavra de Deus está em vocês, e vocês venceram o maligno. Então pare de viver uma vida sem perspectiva, uma vida sem estudo, uma vida sem fundamentação bíblica, uma vida preguiçosa. Levante, joga uma água no rosto, olha para o espelho e diga: rapaz, moça, eu que estou olhando para mim mesmo, eu hoje me levanto na graça de Deus, a fim de viver tudo aquilo que Deus tem na minha vida. Eu quero servir a Ele o tempo todo. Que as pessoas olhem para você no colégio, na faculdade, no teu trabalho, e não vejam você mais um sem perspectiva, mais um que todos olham e falam: isso aí não vai dar em nada lá na frente. Que você seja um jovem cheio de Deus, com conhecimento, cheio da palavra de Deus, cheio de sabedoria, porque você serve, você obedece, e as pessoas possam ver que Deus te encheu. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Eu gostei daquilo, na verdade. Olha o que diz a palavra de Deus: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. O que a palavra de Deus está dizendo? Utilize sim, utilize toda a sua força, toda a sua capacidade, toda a sua potencialidade para viver aos caminhos do teu coração, sabendo que pelos caminhos do teu coração Deus julgará cada caminho que você tomou. Porque seja sábio não tomar uma decisão. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Vamos ler lá? Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te também do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. O que é a palavra lembre-te do teu Criador? Está dizendo assim: seja esforçado nesse tempo da mocidade, para que você não envelheça, que você tem que olhar para trás e falar: meu Deus, eu devia ter vivido mais, eu devia ter me dedicado mais. Converse com os mais velhos e veja que a maioria deles vão dizer: se eu tivesse a tua força, a tua idade, a tua capacidade, o teu potencial, eu tinha feito tudo diferente. Ouça esses conselhos. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 12 diz assim: ninguém menospreze o fato de vocês serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Versículo 13: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Versículo 14: não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica, se dedica. Aleluia. O jovem, o adolescente cheio do Espírito Santo é um jovem dedicado, um jovem excelente em tudo que faz, que tem postura, bom comportamento.
Não é bom conversar com um jovem e adolescente inteligente, que sabe o que fala, é educado. A gente sente a presença de Deus na vida dele. É uma pessoa que se dedica à obra de Deus. Não é bom ter servos, jovens e servos que são aplicados à obra de Deus. Você fala para ele, adolescente, jovem, você consegue fazer isso aqui? Vamos fazer. Tudo é vamos para ele, porque ele quer ser aplicado, ele quer fazer a obra de Deus. É bom demais ter jovem e adolescente assim, e é assim que Deus quer. Não é um adolescente reclamão, um jovem reclamão, tudo está ruim para ele, porque hoje o jovem quer achar tudo ruim. Eu estou falando que eu tenho 26 anos, eu posso dizer. Tudo é ruim. Se está sol, está ruim, está chovendo, está ruim. O ensaio é às 15, está ruim. O ensaio é às 18, está ruim. O ensaio é meia-noite, está ruim. Tudo está ruim para ele, nada presta, tudo é feio para ele. Aí não gosta de fulano. Você que é azedo, você que é amargo. Jovem cheio do Espírito Santo, irmão, irmã cheio do Espírito Santo, não vê problema em ninguém, sempre está disposto a ajudar, a servir, a se dedicar à obra de Deus. Não tem tempo para ficar se dedicando aos problemas da vida. Provérbios capítulo 20, versículo 29. Eu já estou encerrando. Provérbios capítulo 20, versículo 29. Vamos ler ali. Provérbios 20, 29. Olha o que diz: a glória do jovem, ou a beleza do jovem, é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Então é o entendimento de cada estação. Aproveite enquanto é jovem, aproveite enquanto é adolescente, aproveite esse momento, porque a beleza do jovem é a sua força. Quando chegar a sua velhice, a beleza da velhice é os cabelos brancos. Está dizendo aqui sobre sabedoria. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Segundo ponto de Samuel, a palavra diz: servo ouve, porque o teu servo ouve. Então o segundo ponto é o ouvir, a sensibilidade de estar ouvindo. A palavra de Deus diz que ele não conhecia Deus, então ele não reconheceu a voz porque ele não conhecia. Mas uma coisa que é muito importante nós entendemos é que ele ouvia. A sensibilidade de ouvir a Deus. Irmãos, sensibilidade, ela é sinônimo de estar atento. A todo momento temos que estar atento para ouvirmos a voz de Deus. Então não tome nenhuma decisão se você não estiver atento ao que é prioridade na sua vida, que é a voz de Deus. Não fale nada se você não ouviu da parte de Deus. Não saia do teu lugar se você não ouviu da parte de Deus. Não movimente uma peça se você não ouviu da parte de Deus. A sensibilidade é estar atento àquilo que Deus fala. Então Samuel é um jovem que está sensível, mas ele não conhecia Deus, por isso ele confunde com a voz de Eli. E a todo momento ele vai chegar a Eli e dizer: pode falar, meu senhor. Me chamou? Não, não chamei. Falei, eu não estou louco, eu ouvi. Eu estou ouvindo. Então, adolescente, jovem, irmão, irmã, esteja atento. Deus está falando. Deus está falando. Leia a Bíblia sabendo que Deus está falando. Ouça a palavra sabendo que Deus está falando. Se aplique ao ensino da palavra sabendo que Deus está falando. Esteja sensível.
aprenda a ouvir a voz de Deus, porque o reconhecimento da tua voz, o reconhecimento da voz de Deus vem por meio do relacionamento com Ele. Então, sensibilidade e reconhecimento são coisas distintas, mas que podem ser juntas. Primeiro, eu estou sensível a ouvir a voz. Segundo, eu reconheço de quem é a voz. Então se relacione com Ele a ponto de ouvir a voz. Eu trago essa palavra de Deus para a tua vida. Deus quer transformar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, tudo que está acontecendo na tua vida. Deus quer transformar, mas Ele precisa que você esteja atento para ouvir a voz dEle. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que Estevão de Marcos, ela já é vista, porque eu converso com pessoas, converso com amigos, sobre alguns lugares que a gente vai. Eu já tive amigos que estiveram aqui e que falaram a mesma coisa. Essa congregação já é vista como uma igreja sensível a Deus. Quando Deus se manifesta, quando Deus está movendo, quando Ele direciona para algo, seja sensível, observe, abra bem os seus ouvidos, para que você não perca o que Ele está fazendo e falando. Você não pode voltar para casa dizendo que Deus não falou e não fez nada. Isso não é culpa do pregador, isso não é culpa do pastor, isso não é culpa da liderança. Você que tem que reconhecer se de fato há no seu coração a sensibilidade em ouvi-lo, em senti-lo. Se tem pessoas aqui que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, aprenda isso, esteja sensível. Deus é o mais interessado em liberar sobre a tua vida o Espírito Santo. Mas você precisa da sensibilidade, você precisa estar atento. Não é de uma maneira esmagadora. Você tem que abrir o seu coração. Você tem que estar disposto a fazer, você tem que estar disposto a ouvir, você tem que estar disposto a estar cheio, você tem que estar disposto a ouvi-lo. Guarde isso, porque você nunca mais viverá uma vida de destruição, porque Deus estará o tempo todo falando contigo. Glória a Deus. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Eu quero que você levante sua mão para o céu, o mais alto que você puder. Deus está tirando os corações de pedra e colocando o coração de carne, a fim de que você seja sensível a ouvi-lo e senti-lo. Deus está trocando as lágrimas que não rolavam mais, hoje voltarão aos seus olhos em sinal de sensibilidade. Você que não falava em línguas estranhas, que você seja renovado hoje e volte a falar em línguas estranhas. Você que não foi batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo te tome hoje e que você seja batizado. Se você tem um dom e você enterrou esse dom, que o Espírito Santo traga a chama de volta no teu coração, e você ame aquilo que o Senhor está fazendo, e você ame aquilo que o Senhor ama. Se você tem um ministério, que Deus te dê um caminho e direção, e que você volte a vibrar aquilo que o Senhor está fazendo. Eu estou aqui debaixo da graça e autoridade de Deus para dizer: hoje Deus marca a tua história por aqueles que estão sensíveis a ouvir a voz,
a sentir a presença, a estar cheio, a ser renovado, a ser batizado. João capítulo 15, para a gente terminar e a gente vai ficar de pé. João capítulo 15, meu irmão, isso aqui é para dar muita glórias a Deus. João capítulo 15, versículo 14: vocês são meus amigos se praticarem o que eu vos mando. Já não chamo vocês mais de servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo que eu ouvi de meu Pai, eu compartilharei convosco. Ei, meu irmão, Deus quer te trazer para um nível de intimidade, em que você não só servirá a ponto de ser um servo que não sabe o que faz Deus, mas você será um servo amigo dele, porque você vai ouvir tudo aquilo que ele tem para compartilhar. Ele vai compartilhar o sentimento dele com você, ele vai compartilhar a obra dele com você, ele vai compartilhar os caminhos dele com você. A tua vida não pode ser mais a mesma a partir do momento que você entrega a sensibilidade a Deus. Vamos ficar de pé. Não permita que a rebeldia e a loucura seja sinônimo de juventude. Sabe aquela coisa que muitos adultos falam? Ah, esse tipo de coisa é coisa de jovem. Não, isso é coisa de adolescente. Isso é coisa de aborrecente. Não permita. Seja um adolescente, seja um jovem cheio de Deus. A loucura e a rebeldia não é sinônimo de juventude. Ah, isso é coisa de jovem. Não, não é, irmão. Coisa de jovem é usar toda a sua força para a glória de Deus. Isso é coisa de jovem. Com a permissão do pastor, eu posso chamar os adolescentes na frente? Eu quero chamar todos os adolescentes aqui para frente. Se tem adolescentes e jovens também aqui na nave da igreja. Deus vai selar com o Espírito Santo. Deus disse para Jeremias: não diga que não passa de uma criança. O que eu colocar na tua boca, tu falarás. Aonde eu te enviar, tu irás. Deus é com você, adolescente. Deus é com você, jovem. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e quer entregar sua vida a Jesus? Vem aqui à frente também. Deus está te chamando. Você que está afastado também, você que se afastou dos caminhos do Senhor, e você quer tomar essa decisão, eu te convido também. Se tem alguém próximo do teu lado, você conhece essa pessoa, faça esse convite, chama, tem uma pessoa vindo lá. Glória a Deus, aleluia. É a filha. Está voltando para Jesus? Isso é coisa de jovem. Isso é coisa de adolescente. É ser cheio do Espírito Santo. É estar sensível a ouvir a voz dele. Isso é coisa de jovem. É bacana na série. Tem mais alguém? Venha. Venha. Cadê você? Deus maravilhoso, aleluia. Tem mais alguém? Tem alguém que ouviu essa palavra e quer vir aqui à frente também? Nós vamos orar. Você que está com o teu irmão aí, ó. Aproxima-se dele, vamos orar junto.
algo diferente aqui, irmão. Deus está derramando algo diferente. Deus vai liberar todos aqui. Deus vai liberar todos. Mais dois voltando para Jesus. Para que você venha à frente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós vamos orar por aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo. Nós vamos orar por essas vidas que estão voltando para Jesus e aceitando a Ele. Deus está manifestando a sua glória. Esteja ligado, esteja atento ao que Ele está fazendo. Oramos por essas vidas que estão te aceitando. Eu peço, Senhor, daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, batiza com o teu Espírito Santo esses adolescentes, esses jovens que estão aqui. Renova eles, Jesus. Encha com o teu Espírito Santo. Encha com o teu Espírito Santo. Destrave as línguas estranhas agora, Jesus. Nós oramos que teu Espírito Santo enche, capacite-os, libere dons da vida deles. Tem gente chorando aqui na frente, irmão. Isso aqui está lindo demais. Deus, traga sensibilidade ao coração dele. Esses adolescentes estão em tuas mãos, Senhor. O inferno não vai tomar da tua casa. O diabo não vai tomar da tua casa. Eles estão sendo cheios hoje. Estão sendo cheios hoje. Estão sendo cheios hoje. Para te servir, para te amar. Enche o Espírito Santo de Deus.
sendo renovada aqui. Tem jovens e adolescentes sendo renovados aqui. Esteja atento, esteja sensível. Receba o Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo.